Vamos compartilhar um texto aqui que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8 apenas, que nos diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém, querido? Que verdadeiramente a palavra de Deus possa encher o seu coração nessa noite. Eu dei o título a essa mensagem: o que devo fazer para me aproximar mais de Deus? Eu vejo assim que não há decisão mais importante na nossa vida do que essa. A decisão para se achegar, para se aproximar mais de Deus, para se achegar a Deus, para conhecer ao Senhor. Perto de Deus, nós sabemos que nós seremos instruídos pelo Senhor. Então eu vejo assim que essa é a decisão mais importante da nossa vida. O texto nos mostra o motivo, o que lemos na primeira parte aqui do versículo 8, que ele deixa muito claro: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Cheguem, se aproxime de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Então, eu vejo assim que esse nosso passo, ele é importante, porque quando nós damos, eu vejo assim que ele desencadeia uma reação recíproca da parte de Deus. Agora, para que uma pessoa realmente possa chegar mais perto de Deus, é preciso que ela dê alguns passos, uns passos de fé, eu estou falando, uns princípios voltados à palavra de Deus. Então, sobre esses passos que eu quero falar nessa noite. Eu escolhi 3 passos para nós nos aproximarmos mais de Deus. Então, o primeiro passo é vontade, porque é preciso vontade para que uma pessoa possa se aproximar mais de Deus, possa chegar mais perto de Deus. Porque Deus nos criou com livre-arbítrio, isto é, com uma capacidade e direito de escolha. Portanto, nós vemos aqui que Deus, Ele não obriga ninguém, Deus não força ninguém. Por isso que nós temos que nos achegar ao Senhor com vontade. Você tem que despertar esse desejo no nosso coração, de conhecer o Evangelho, de conhecer a Jesus, de conhecer o plano de salvação, saber que Deus tem um plano para a nossa vida. Então nós podemos escolher, mas nós precisamos, além dessa escolha, eu preciso ter vontade de me aproximar de Deus. Podemos ver o exemplo de Josué, que disse ao povo, está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué foi algo que nasceu no coração dele. Josué capítulo 24, versículo 15, que ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, querido? Olha só, isso é uma decisão, uma posição na vida de Josué. E eu vejo assim também que tem que ser uma posição que nós precisamos tomar na nossa vida. Nós vivemos numa sociedade onde a grande maioria, infelizmente, ainda não tomaram essa decisão, por não conhecerem a palavra de Deus, por não conhecerem o Senhor. E Josué, vivendo essa realidade na vida dele, na vida da sua família, no meio do povo de Israel, o povo estava todo desviado, o povo não queria saber. Ele falou: se faz bem a vocês servir os deuses, sigam os deuses.
porque para mim não importa o que vocês vão escolher. Uma coisa eu sei, é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele teve aqui uma vontade no coração, um desejo, uma posição de se aproximar de Deus. E nós vemos que Deus deseja assim que todos se acheguem a Ele, de modo espontâneo, não com obrigação. Deus não obriga ninguém. Quando nós lemos lá no Salmo 100, no versículo 2, que nos diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Olha só, então adore ao Senhor com alegria, e venham cantando até a presença do Senhor. Adorar com alegria e entrar na presença do Senhor, não dá para fazer isso obrigado. Tem que ser um desejo do coração. Essa vontade tem que nascer dentro do coração. A adoração tem que ser espontânea. Servir ao Senhor com alegria. Alegria, Apresentai-vos diante dele com cânticos. Como é que você vai chegar na presença do Senhor lá mal-humorado, estressado, sem querer, coração duro, muitas vezes incrédulo, tomado pelas preocupações, pelas ansiedades? Por isso que nós precisamos nos despir diante do Senhor. Precisamos separar aquele momento, um momento de culto, um momento de adoração ao Senhor, que a gente tem que se desprender das preocupações. Tem que ser algo espontâneo no nosso coração. Eu estou acostumado a ouvir aqui pessoas depois do culto chegar para mim e falar assim: pastor, parece que falaram tudo da minha vida para você. Parece que você estava sabendo do meu problema. Não, é o Espírito Santo de Deus ministrando ao nosso coração, ministrando ao seu coração. Então não dá para fazer isso obrigado, mas infelizmente às vezes aqueles que não sentem sequer vontade de se achegar ao Senhor, não sente vontade de se apresentar diante dele com cântico, e você pessoalmente tem tido o desejo de aproximar mais de Deus? A gente vê assim, é comum pessoas se afastando. Por que as pessoas se afastam? É porque ainda não tem esse desejo, essa vontade de estar na presença do Senhor. Isso é obra do maligno. Então o primeiro passo é vontade. Então eu quero dizer para você assim: tenha essa vontade de buscar ao Senhor, em nome de Jesus, porque Ele deixa claro: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. Então Mateus 18:18, a Bíblia diz: tudo que ligar na terra será ligado nos céus, tudo que desligardes da terra será desligado nos céus. Então, se nós não temos esse desejo, essa sede, essa fome, essa preocupação do conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, que vai nos transformar, nada vai acontecer. Então que você tenha sede e fome da palavra de Deus, que você tenha desejo, vontade de estar na presença do Senhor, em meio ao frio, à chuva, à tempestade, as adversidades da vida, os problemas que você possa estar enfrentando, a fase difícil, às vezes as enfermidades, o desemprego, a falta de dinheiro, não importa, apresentai-vos diante dele com cântico. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus, amém, querido? Então o primeiro passo, ter vontade de se achegar ao Senhor. O segundo passo para se aproximar mais de Deus é renúncia. Uma prova quanto à necessidade de renúncia para nos aproximarmos mais de Deus, para chegarmos mais perto de Deus, está exatamente, eu vejo assim, na segunda parte desse versículo aqui de Tiago 4:8, a segunda parte do versículo, que ele diz assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Olha só, purificai as mãos, pecadores, né? Tem outra tradução que dizem, lavem as mãos, pecadores, limpem o coração. O que quer dizer esta recomendação? Purifiquem o coração, limpai. A recomendação purificai as mãos simboliza o abandono dos males morais. Então, como aqueles mostrados no começo aqui desse capítulo 4 de Tiago, basta você dar uma olhadinha aqui comigo, o versículo 2, fala da cobiça, da inveja, né? Que nos diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. No versículo 4 fala sobre a inimizade, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. No versículo 6, ele fala do orgulho, da soberba, né? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha só, então, aqui no meio da nossa mensagem essa noite, para nós nos aproximarmos mais de Deus, a gente precisa saber que tem que haver renúncia nas nossas vidas, e cada um sabe o que precisa renunciar a velhos hábitos, aquele estilo de vida marcada pelo pecado, né? Então essas são algumas coisas das quais nós precisamos nos livrar completamente, pois tais coisas impedem a nossa real aproximação de Deus. Quem eu sou? Eu falei isso agora há pouco na nossa abertura. Nós somos alguém criados por Deus e que precisa de Deus, e Jesus é o caminho. Então, quando ele diz que as inimizades, as amizades com o mundo, isso está trazendo um alerta para todos nós, para a igreja de uma forma geral. Não tem como servir a dois senhores. A gente precisa ter discernimento nas coisas de Deus, aquilo que vem do Senhor, aquilo que agrada a Deus. Então essas coisas são algumas das quais nós precisamos nos livrar, pois tais coisas nos impedem a nossa real aproximação. Elas são como pedra de tropeço no caminho. Vamos lá no texto de Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2, que nos diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só, então o que ele está dizendo aqui? As vossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, o nosso pecado. Então, quanto à recomendação limpai ou purificai o coração, significa purificação do nosso íntimo, que isso não se dá com medicamento, se dá com a palavra de Deus, colocando em prática nas nossas vidas, tendo a atitude correta de viver com o Senhor. Então a limpeza de todos os males que muitas vezes estão armazenados dentro de nós, no íntimo do nosso ser, porque na verdade uma limpeza apenas externa ou superficial, o que às vezes muitos fazem, não tem valor algum diante de Deus, porque Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe quem somos. É aquele texto lá de Mateus, vamos ler lá, Mateus 23, os versículos 27 e o 28. Olha só o que Jesus diz a respeito dos fariseus aqui. Mateus capítulo 23, os versículos 27 e 28.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisias e iniquidade. Olha que tremendo isso aqui, né? O que Jesus disse a respeito dos fariseus, né? Túmulos pintados, caiados, que ele está falando, a aparência é boa, mas o interior não está limpo, está sujo, cheira mal, né? Lucas 14:33, a Bíblia diz assim: como todo aquele que renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33, Jesus falando. Portanto, para que nós venhamos nos aproximar mais de Deus, é preciso que também dê esse passo, o passo da renúncia. Às vezes a renúncia daquelas amizades que contaminam, né? Que implica em deitar fora aquilo que é pecaminoso, aquilo que é mal, aquilo que é distorcido, né? E vale lembrar que é o Espírito Santo, usando a própria palavra de Deus, que nos limpa e purifica de todo pecado. Então é preciso renunciar aos velhos hábitos, renunciar aos velhos costumes. Que cada um possa nessa noite assim avaliar a sua vida. Quais são os hábitos que precisam melhorar? Porque isso é muito sério, meus irmãos. No mundo espiritual, isso pesa e pesa muito diante de Deus. Deus sabe quem somos. Então são coisas que ainda estão dentro de nós, estão em nós, que precisam ser retiradas. Limpai, ele está falando aqui, ó, né? Purificai, limpai o coração sujo, meu coração, meu porão, o que você tem colocado no seu coração. Renunciar ao sistema antigo. Lá em João 15, versículo 3, o próprio Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso que nós possamos ser purificados nessa noite, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor. Porque o pecado, ele tem um poder destruidor. Por exemplo, quando entra uma fagulha, uma farpazinha aqui no dedo, inflama, dói, machuca, né? É porque não faz parte da nossa vida, não faz parte do nosso corpo, né? Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o pecado não faz parte da nossa vida, né? E a gente precisa tomar uma posição. O corpo começa a rejeitar, porque Deus fez assim. Então nós precisamos ter consciência de rejeitar os velhos hábitos, aquilo que não vem do Senhor. Por isso tem que arrancar o pecado. E Jesus é o médico que tira o pecado, que santifica, que cura, liberta, restaura e salva. Então, o pecado, por exemplo, da falta de perdão, da mágoa, do ódio, da vingança, que muitas vezes a mágoa que é transformada em dor, que é transformada em rebeldia. O vício, o que é o vício? Vício é a idolatria do meu ser.
Então eu quero dizer para você ser viciado, seja viciado em Jesus. Seja viciado na palavra de Deus. Isso sim vai trazer vida nova, vai trazer restauração. Quando Jesus entrar na sua vida, todo velho hábito vai ficando de fora. Cuidado para não se desqualificar. Ele está falando assim: limpa o seu coração. Não quero ver você da mesma forma, porque se você está em Cristo, o seu testemunho tem que ser outro. Se você quer andar comigo, você tem que renunciar a algumas coisas. E ele deixa muito claro: limpai o coração. O segundo passo é isso, meu irmão: renúncia. Comum a gente vê os casais reclamando. Você conversa com o marido reclama da esposa. Você conversa com a esposa, ela reclama do marido. Então é hora de sentar e cada um fazer a sua parte, renunciar o que precisa ser renunciado. Os princípios do erro, da teimosia, da falta de diálogo, da renúncia perante os olhos de Deus. Renúncia, a gente precisa ter isso muito claramente no nosso coração. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós estamos limpos, Jesus está falando. É a palavra que nos santifica. Ele diz assim: limpai o coração. Que a gente possa nessa noite ter esse princípio de renúncia muito claro na nossa vida, porque quando Jesus chegar na sua vida, tudo isso ficará do lado de fora, tudo se fará novo. Que haja na sua vida vontade, que haja na sua vida renúncia, em nome de Jesus, para que você possa caminhar com o Senhor, sendo exemplo para a vida de outros, testemunhando o amor de Jesus, aquilo que Jesus fez na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Amém? Renuncie o que precisa ser renunciado. Não queira carregar fardo que o inimigo está colocando sobre você. Converse com Deus, abra o seu coração, converse com pessoas se preciso for, mas tire isso do seu coração, em nome de Jesus, para o seu próprio bem. Agora vamos ao terceiro passo, para quem quer se aproximar mais de Deus, é firmeza. O terceiro passo é a firmeza. O texto aqui de Tiago capítulo 4, versículo 8, faz referência às pessoas que não têm firmeza. Nós lemos aqui o seguinte, vós que sois de ânimo dobrado, dois tipos de ânimo, Você que tem a mente dividida, são aquelas pessoas de ânimo dividido, que tem o coração entre Deus e a vida lá fora, não se posiciona, não tem uma rendição total ao Senhor, tem o coração até fingido. E Deus já sabe, pessoas de ânimo dobre são aquelas que servem ao mundo, embora fingindo servir ao Senhor. Ou seja, uma parte do coração está voltada para Deus, mas a outra parte está voltada para o sistema lá fora. Aí lembra o passo anterior que eu acabei de falar da renúncia? Aí você renuncia e aqui você tem que ter firmeza. Primeiro, eu preciso ter vontade. Segundo, renúncia. E aqui no terceiro passo que nós estamos, é preciso firmeza. Não ficar um dia é crente, outro é descrente, um dia cai, o outro levanta, um dia está na igreja, o outro não quer saber mais, um dia dá bom testemunho, o outro dá mau testemunho. Calma lá, nós precisamos ser trabalhados, precisamos ser disciplinados. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Lembra da palavra da abertura? Provérbios 15:32. O que menospreza a disciplina rejeita a sua alma. Aqui está a disciplina do Senhor. Ele está falando assim: você precisa vontade, você precisa renunciar, e você precisa ter firmeza no propósito de vida comigo, filho.
né? Então, pessoas de ânimo dobre, pessoas de ânimo dobrado, são pessoas que se mostram instáveis, ou seja, pessoas que tomam decisões e prontamente voltam atrás, logo em seguida, revogam amanhã, desfaz aquilo que foi feito, aceita a palavra de Deus, mas virou as costas, ela faz tudo o contrário. Pessoas de ânimo dobre são aquelas que às vezes querem ser amigas de Deus, mas na verdade são mais amigas do mundo, como diz aqui o texto. Mas Deus não aceita que tenhamos um coração dividido. Vamos ler aqui o versículo 4 de Tiago 4: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso que é necessário o passo da firmeza, resolver a ser firme, com um propósito de vida, a caminhada com Deus, fazer que nem Josué. Quero saber o que vocês estão falando, não quero saber se meu vizinho não quer andar com Deus, não quer Jesus. Eu quero. Se a minha família, se o pai, se a mãe, se o sogro, seja lá quem for, eu quero. Isso é firmeza. Resolvam hoje a quem vocês vão servir. Uma coisa eu sei, indiferente da decisão de vocês, Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Firmeza, em nome de Jesus. Nós somos chamados para ser firmes na fé, firmes espiritualmente, firmes na palavra de Deus, porque esse de fato é um passo fundamental na nossa caminhada com o Senhor. Para que alguém possa se achegar mais perto de Deus, é preciso ter firmeza, porque Deus sabe, nossa estrutura é fraca mesmo, meus irmãos, nós somos pó, nós viemos do barro, moramos em casas de barro, e nós precisamos saber que a nossa firmeza está no Senhor, firmeza de salvação eterna, de um lar celestial, em nome de Jesus, O que vai acontecer quando nós olhamos aqui para esse texto, à luz de Tiago 4, versículo 8, se chegar mais perto de Deus, o que ele vai dizer? O versículo: Deus se chegará a você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a nós. Mas primeiro tem a condição também do versículo 7: sujeitai-vos a Deus, sujeitem-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando ele fala resistir ao diabo, é a questão do pecado, das influências desse sistema corrompido, contaminado. Resistir a tudo isso. Vamos buscar viver uma vida sincera com Deus, uma vida honesta, uma vida voltada nos princípios da palavra. Então, meu irmão, que haja na sua vida vontade, renúncia e firmeza, em nome de Jesus. Que você seja essa pessoa assim, tocada pelo Espírito Santo de Deus, Então, para isso realmente é preciso que você tenha esses princípios na sua vida: vontade, renúncia e firmeza, E aí sim nós teremos uma direção de vida com Deus, chegaremos mais perto de Deus e Deus se chegará a nós outros. Aqui no versículo 10 ele diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Mas que nós nessa noite possamos assim aceitar a disciplina que vem do Senhor, a condição proposta por Deus, para que cada dia nós venhamos viver embaixo da graça, dessa graça maravilhosa que Deus nos oferece para viver dias melhores. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais parecido com Jesus nós ficamos. Quanto mais nós
nos aproximamos mais e mais de Jesus, nós podemos perceber as nossas falhas. E é para isso mesmo, para que a gente possa perceber as nossas falhas. Então, cuidado para não se desqualificar na sua caminhada como servo de Deus. Que Deus Ele amou tanto a igreja, né, que deu seu filho para morrer por todos nós. Então cabe a nós um testemunho real de vida. Então é preciso que tenhamos vontade, renúncia e firmeza. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E para encerrar mais uma vez, eu vou citar aquele mesmo texto que eu já fiz uma citação aqui, de João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Nós já estamos purificados. Basta a gente continuar firmes. Basta continuar renunciando. Basta continuar tendo vontade de se aproximar de Deus. Que isso possa nascer no seu coração. Que você seja um exemplo nessa geração. Que você possa deixar um legado de fé para a próxima geração, através do testemunho de vida. Aqui tem alguém que um dia renunciou isso, por amor ao Senhor, porque Deus não obriga ninguém. E o próprio Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Deus diz assim: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vocês. O que ligar na terra será ligado no céu. Que nós possamos nos ligar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ser assim, uma pessoa de ânimo firme, não ânimo dobre, não uma pessoa dividida com o sistema corrompido, mas uma pessoa firme em santidade, em perseverança, em fé, em servidão e amor ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e que o Senhor possa afastar do seu lar todo o mal. Enquanto você está me assistindo, que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando em toda a sua família, trabalhando no problema que está afligindo o seu coração. Que nessa noite Deus possa trazer com clareza ao seu coração aquilo que precisa ser renunciado, né? Que Deus traga com clareza no coração um desejo de buscar, uma vontade de buscar a Deus, e desejo de renunciar aquilo que muitas vezes tem sido prejudicial à sua vida, e você está insistindo em permanecer com esse vício, muitas vezes esse estilo de vida que não condiz com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero ter um momento de oração contigo agora, nesse momento. Baixa a tua cabeça aí, você que está nos assistindo, você que está aí na sua casa, baixa a sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Eu gostaria que você pudesse concordar em oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Deus, as vidas, Pai, que nos assistiu nesse culto do meio de semana. Mas eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, entra agora, Senhor, lá no problema, Pai. Aquele que está passando por luta, aquele que está passando, Deus, por dias difíceis, ó Pai. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê firmeza, um ânimo firme, não dobre, não um ânimo dividido. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ministra teus filhos agora, Pai. Entra nos lares agora, inunda, Pai, a família, cada ambiente, Senhor. Aquela casa, Deus, que tem vivido dias conturbados, dias de conflitos, que caiam por terra em nome de Jesus. Aquele que porventura está enfermo, que o Senhor entre com a cura, com a libertação, Pai, com a restauração, Pai. Deus, aquele casal, Deus, que tem vivido dias de desunião, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, possa trazer cativo, Pai, os votos do altar,
demonstrando o amor, o respeito, a compreensão, a paz de espírito. Deus, em nome de Jesus, que haja paz nos lares, entre pais e filhos, marido e esposa, famílias. Deus, invade os lares, ó Pai. Eu te peço essa noite, Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, cada vida nessa noite que nos assiste, Senhor. Visita, Pai, e o Senhor coloque no coração, Pai, uma vontade de buscar o Senhor, uma vida de renúncia, Pai, para viver um novo testemunho de vida, Senhor. Que haja firmeza espiritual, com bom testemunho de vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita cada um, Deus, que nos assiste, Pai. Trabalha com teu poder, Senhor, afastando, Pai, todo mal, Senhor, todo pecado, toda angústia, toda aflição, toda dor, toda tristeza, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, dá direção para os teus filhos, Deus. Nós venhamos buscar a direção de Deus, e que o Senhor nosso Deus se achegue a nós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, diz o Senhor. Abençoa teus filhos, Pai, tuas filhas, Deus. Eu te agradeço, Pai, por esse momento. Abençoa a igreja, Senhor, fortalece. Abençoa a obra missionária, Deus. A igreja metodista implantada nesse lugar, Senhor, na 6ª região, no distrito serrano, Pai. Esteja conosco. Sejamos firmes, Pai, numa fé inabalável, porque nós já estamos limpos pela Tua palavra, pela palavra que o Senhor nos tem falado. Obrigado, Pai, muito obrigado. Graças te damos. Te louvo, te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, querido, em nome de Jesus. Só lembrando que o decreto é para a igreja continuar aberta somente nos domingos. Então, nas quarta-feiras, assim como hoje nós estamos transmitindo o nosso culto, mas no domingo estaremos aqui todos louvando a Deus juntos, em nome de Jesus, para celebrar um culto ao Senhor nosso Deus, tá certo? Domingo você possa pegar a família e buscar ao Senhor. Pegue a sua esposa, seu marido, filho. Vamos na igreja buscar ao Senhor, meus irmãos. Aqui nós temos cumprido todas as determinações, tá certo? Que nesse próximo domingo agora a gente possa estar juntos para louvar e adorar o Senhor nosso Deus e receber da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você continue verdadeiramente com desejo maravilhoso de buscar o Senhor. Quero orar com você nesse momento, encerrando por essa palavra tão especial. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, com cada família aqui representada, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.